Oi, pessoal! Então, estamos aqui hoje para a gente conversar sobre as evidências do uso do linfotape. O que a gente tem de estudos? Temos publicações importantes que a gente possa utilizar na nossa prática clínica, que possam respaldar a nossa prática clínica em relação a isso? Então vamos ver o que a gente tem na literatura, né? O que a gente tem de estudos. Bom, vou falar de uma coisa bem importante dentro da fisioterapia, que é a prática baseada em evidências. Então, quando a gente fala na prática baseada em evidências, a gente deve observar isso daqui. 3 pilares que vão compor essa prática baseada em evidências. Bom, o primeiro de tudo, a evidência científica. Então, para a gente trabalhar com a prática baseada em evidência, eu sempre vou olhar qual a maior evidência disponível eu tenho para tratar aquela condição. Quando eu falo, por exemplo, no linfedema, vou usar o linfedema como exemplo, tá? A maior evidência científica disponível para tratar o linfedema é a fisioterapia descongestiva complexa, tá certo? Que envolve algumas técnicas, como drenagem linfática manual, enfaixamento compressivo multicamadas, exercícios linfomiocinéticos e cuidados com a pele. Então, essas 4 coisas fazem parte dessa fisioterapia descongestiva complexa, né? Desse tratamento que é o que a gente tem de padrão ouro. Então, isso é o que a gente tem de maior evidência científica disponível. Ok, então eu tenho linfedema, eu já sei qual é a minha maior evidência. Então, eu tenho que buscar pelo meu tratamento com a fisioterapia descongestiva complexa. Eu tenho um outro pilar dessa prática baseada em evidências, que é a experiência clínica. Ok, então eu sei que a fisioterapia descongestiva complexa é o padrão ouro, eu vou atrás de quem tenha uma experiência clínica em tratar o padrão ouro. Porque se eu sei que essa é a técnica padrão, mas eu não tenho nenhuma formação específica, eu não sei aplicar, eu já não estou dentro da prática baseada em evidências, porque eu tenho esses 2 pilares que são pilares bastante importantes. Além disso, existe uma outra condição que é preferência e expectativa do paciente. E isso deve ser levado em consideração, principalmente na nossa prática clínica, principalmente para aqueles que estão ali no dia a dia com o paciente, atendendo seus pacientes. Vamos voltar no exemplo do linfedema. Eu tenho a melhor evidência científica disponível, que é a fisioterapia descongestiva complexa. E eu tenho experiência, eu tenho formação na fisioterapia descongestiva complexa. Mas eu tenho uma paciente que, quando olha para todo aquele material utilizado na fisioterapia descongestiva complexa, ela diz: eu não vou usar tudo isso. Eu moro aqui no Nordeste, é muito quente e eu não tenho condições de sair com o braço desse jeito. Então, quer dizer, a nossa tríade, né, da prática baseada em evidências, ela não vai conseguir um melhor resultado em virtude de eu não ter tudo isso para atender o paciente. Porque o que a gente quer é o quê? Buscar os melhores resultados. O meu paciente quer melhorar o linfedema dele. Tá joia? Bom, mas aí você que trabalha no dia a dia vai dizer para o paciente: olha, o tratamento padrão é a fisioterapia descongestiva complexa, então se a senhora não aceita o tratamento, eu não tenho como lhe atender, porque é isso que vai dar o melhor resultado. A gente não faz isso na nossa prática clínica, a gente quer o melhor para o nosso paciente, por isso que a gente tem buscado outros recursos para aqueles pacientes que têm baixa adesão aos tratamentos com a maior evidência científica disponível. Porque quando a gente está no dia a dia, quando a gente está na prática clínica com o nosso paciente, a gente se depara com isso, principalmente quem trabalha com a oncologia. E quando a gente trabalha com oncologia, com a dermato também isso acontece, quando a gente trabalha com esses pacientes, a gente percebe que grande parte dos nossos recursos ainda não tem a melhor evidência científica disponível, mas eu não posso deixar de atender o meu paciente. Eu sou fisioterapeuta oncológica, eu estou lá dentro da instituição, o meu trabalho é oferecer o melhor para esse paciente. Então eu preciso estar atenta às possibilidades e aos recursos que eu tenho disponível.
Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que essa tríade de evidência científica, experiência clínica e preferência e expectativa do paciente nem sempre estão juntas para que a gente tenha os melhores resultados. Se a gente tem uma baixa adesão àquele ou aquele outro tratamento, a gente tenha possibilidades. E aí sim a gente tem uma melhor resposta de acordo com a necessidade do paciente também, porque levar em consideração a expectativa dele em relação ao tratamento é muito importante, tá joia? Mas vamos falar dos nossos estudos. Bom, tudo começa, né, gente? A gente sabe que quando a gente fala em estudo científico, a gente tem a nossa pirâmide de evidência, a gente tem lá embaixo, né, os estudos, os relatos de casos, os estudos com animais, mas quando a gente tem um recurso novo aparecendo e quando ele parece ter bons resultados, a gente começa desse jeito, trabalhando esses pequenos estudos, até que a gente consiga chegar nos ensaios clínicos controlados, randomizados, né, cegos, para que a gente tenha aí uma maior evidência disponível e ter então uma meta-análise, uma revisão sistemática, que é aí o topo da pirâmide de evidência científica. Esse primeiro estudo foi um relato de caso, drenagem linfática e taping em linfedema após o câncer de mama com fístula arteriovenosa. Então, o que a gente observa? Que depois de 12 sessões, um excelente efeito. Os autores são bem claros de dizer que eles não acham que a bandagem pode substituir enfaixamento de curta elasticidade, que são aquelas bandagens de baixa elasticidade que fazem parte da combinação da fisioterapia descongestiva complexa, onde é feito o enfaixamento compressivo. Essas bandagens, elas são bem pouco elásticas. Então ele fala que o taping não pode substituir, né, esse tipo de bandagem, mas pode ser uma escolha para as pacientes onde a terapia compressiva ela é mais contraindicada. E é importante também que estejam atentos ao aparecimento de feridas e lesões induzidas pelo taping. O Dr. Kenzo, criador da técnica, observou em seu estudo mudanças no volume de sangue periférico usando o taping. E aí a gente pode começar a estabelecer uma relação, porque a gente sabe que sistema linfático e sistema sanguíneo caminham juntos, principalmente sistema linfático e sistema venoso, ou circulações de retorno. Então, se a gente tem modificações em um, nós podemos ter as modificações percebidas em outro. Esse outro estudo, gente, foi um dos primeiros estudos. Eu sempre coloco aqui o fator de impacto da revista, tá bom? E o Qualis, quando eu encontro, né? Mas o mais importante é o fator de impacto. E essa revista tem um ótimo fator de impacto. Ela avaliou se o linfotaping pode aumentar o fluxo linfático associado ao exercício em coelhos. Então, o que eles fizeram? Eles introduziram cânulas nos canais linfáticos na região poplítea de 22 coelhos e faziam exercícios. E aí, à medida que eles iam fazendo exercícios, através dessas cânulas, eles conseguiam mensurar essa linfa que era produzida. E aí, então, eles observavam se tinha ou não tinha resposta. Então, o que eles sugerem com o resultado do estudo, que foi estatisticamente significativo, que o linfotaping pode se tornar um importante método para o tratamento dos linfedemas periféricos. Então, isso lá, gente, em 2003, né? Então, a gente teve muito crescimento além disso. Esse outro estudo, realizado na Rússia, com 25 mulheres, com uma média de idade de 55 anos, aplicavam o tape por 20 dias, tiveram uma redução do linfedema em 24% e uma melhora da amplitude de movimento em 20%, observando que o taping acelera a função venolinfática, diminui a estase e também melhora a amplitude de movimento. Então, se a gente tem uma bandagem que pode dar mais conforto, que pode mais auxiliar o movimento das nossas pacientes e que isso facilita o fluxo linfático, então a gente deve utilizar esse recurso e olhar para ele, né, de uma forma a ter uma ferramenta adicional no nosso dia a dia, na nossa paciente. Esse estudo é bem legal, é um dos que eu mais gosto, é uma excelente revista, né, onde muitos fisioterapeutas que trabalham com oncologia publicam, que é a Supportive Care Cancer. Então, esse estudo lhe pergunta se será que o taping pode substituir a bandagem de curta elasticidade no tratamento do linfedema? Então, é uma pergunta interessante. Ele queria comparar
os efeitos da fisioterapia descongestiva, com compressão pneumática associada, e a modificada. Então, o linfotaping substituiu essas bandagens. Foram pacientes, 41 mulheres, randomizadas em 2 grupos, divididas praticamente igual, 21 e 20 mulheres nos 2 grupos. Todos os grupos fizeram drenagem linfática manual, fizeram compressão pneumática, fizeram exercícios, cuidaram com a pele, mas um grupo, ao invés de usar o enfaixamento multicamadas, utilizou o linfotaping. Eles tinham uma avaliação, mediam o membro, qualidade de vida, a aceitação. E em relação às variáveis de desfecho que eles estavam procurando, as respostas, os 2 grupos tiveram boas respostas. Não foi diferente estatisticamente um grupo do outro, tá certo? É claro que o ideal é a gente comparar com um placebo, é o ideal, mas a gente vai começando a ter esses estudos e vai começando a melhorar a qualidade deles à medida que a gente vai tendo mais publicações. A aceitação do taping foi melhor do que a das bandagens e também as pacientes conseguiram usar o taping mais tempo do que o outro grupo. Os cuidados nas AVDs também foi melhor, né, do que o outro grupo, porque elas tinham maior liberdade. Então esse estudo, né, ele já sugere também que o linfotaping pode se tornar um importante recurso para o tratamento dos linfodemas periféricos. Esse outro estudo, gente, ele é bem interessante porque ele fala do quê? Do efeito do taping na distância da derme e da epiderme, na dor, no edema, na inflamação, depois de um estudo experimental em ratos. Então eles fizeram uma lesão, fizeram uma contusão em 12 ratinhas no gastrocrinêmio e eles colocaram o taping por 72 horas após a lesão, respeitando a fase inflamatória. Então foi uma revista também bem importante na nossa área. Então o grupo 1 fez o kinésio por 30 minutos e o grupo 2 por 6 horas e fizeram uma análise histológica que foi bem interessante. Então eu quero que vocês observem bem essas próximas imagens e vocês vão observar a questão inflamatória importante ali apresentada no grupo sem o taping. Então aqui, gente, nessa primeira imagem, o grupo sem a bandagem, vocês percebem aqui em roxo o que eu tenho? Eu tenho células com infiltração linfocitária. Então eu tenho linfócitos, células de defesa. Em vermelho eu tenho a parte de infiltração hemorrágica, tá certo? Eu tenho também fibras de colágeno, só que elas estão muito finas, desorganizadas. No grupo que ficou com a bandagem por pelo menos 6 horas, o que a gente já percebe? Que não tem a infiltração linfocitária e não tem também a hemorrágica. Tá certo? O edema ele diminuiu nos 2 grupos e também as fibras de colágeno elas estavam muito mais organizadas. Então olha que interessante, né? Que é isso mesmo que a gente quer. E isso aconteceu porque teve elevação da pele. Então isso que é importante que a gente vai ver nas próximas imagens. Essa área branca é uma área de edema, então eu quero que vocês observem, né, a diminuição da área de edema aqui no lado que ficou com taping mais tempo. E essa distância entre derme e epiderme muito maior, além do que diminuição do fator de crescimento neural, diminuindo a dor, né, nessas lesões. Aqui a gente observa também uma revista bem interessante, uma análise de ressonância magnética mostrando que o taping ele age muito além do alvo. Então olha só, quando a gente aqui está o taping aplicado no tornozelo, estiramento máximo da região e encurtamento máximo. Então vocês observam que apesar de ele estar aplicado aqui na frente, olha até onde ele vai. Tá certo? Pegando todo esse tecido. Isso é muito importante porque isso nos dá respaldo para a nossa técnica linfática, onde a gente pode direcionar e levar esse taping para outros, levar esse líquido, essa drenagem para outros locais. A temperatura da pele aumenta? Isso é sempre uma dúvida aí pela termografia. Esse estudo mostrou que sim. Então aqui o Kinesiotape aumentou a temperatura da pele já com 10 minutos de aplicação. Também foi numa revista importante da nossa área. E o corte Infam, que a gente pode visualizar aqui, ele foi aquele que teve o estímulo térmico maior. E também secreção de óxido nítrico, o que faz com que tenha um relaxamento da musculatura
lisa, uma vasodilatação e um aumento do fluxo local. Então olha que respostas interessantes que podem levar, né, a gente a pensar na utilização real na nossa prática clínica. Então o estudo mostrou que esse corte em infã aumentou significativamente a temperatura da pele e concluindo que pode alterar, modificar essa microcirculação local, mas a gente ainda precisa esclarecer melhor esses efeitos. Numa parte mais qualitativa, a gente observa aqui nesse estudo que objetivou explorar os sentimentos, experiências em relação ao taping, aplicado por 3 semanas com um questionário. As mulheres relataram diminuição, né, na textura da pele, na consistência, mas também não teve diminuição em relação à medida, ao volume. E algumas relataram desconforto também. No seroma, a gente tem duas coisas. A gente pode optar pelo linfático ou pelo compressivo. Esse estudo foi com o linfático, tá certo? Então, ele colocou em anastomose, reavaliou 5, 9, 16 dias e teve melhora nos sintomas relacionados ao seroma. Cicatriz. Mostrei para vocês na aula anterior o quanto foi importante e o quanto reduziu nesse estudo a utilização do tape nas cicatrizes. Então eu quero que vocês observem cicatrizes hipertróficas, queloide, não temos, esse estudo fala também de queloide, mas a gente sabe que queloide, né, é um negócio mais difícil e que tem alguns queloides que não têm boa resposta, inclusive podem fazer tratamentos muito mais avançados para tratar. Então aqui foi 54 sujeitos que tiveram ótimas respostas. Esse próximo estudo, gente, é um estudo que eu gosto bastante, ele é de uma revista bem importante também, de enfermagem, foram 45 mulheres, e foi interessante nesse estudo que elas colocaram o taping, né, teve um grupo que fez o enfaixamento padrão, teve um grupo que fez o padrão mais o taping, tem um grupo que fez só taping. O padrão mais o taping colocou o taping por baixo das bandagens de baixa elasticidade. Bom, os grupos tiveram melhoras em relação à dor, limitação de ADM, desconforto, rigidez e qualidade de vida. E o que foi interessante? Que no grupo 2, que usou o taping mais o enfaixamento, foi aquele que teve uma resposta que durou mais tempo. Olha que importante. Então, associar as técnicas pode ser interessante na recuperação das nossas pacientes. Essa autora, Joyce Bosman, ela trabalha bastante com o taping, é uma holandesa, e ela fala que a gente deve usar principalmente, né, quando a gente olha áreas que são difíceis de aplicar as bandagens, né, áreas de dobras cutâneas, e que cada paciente deve ser avaliado individualmente, gente, experiência clínica, expectativa do paciente. Então a gente que está lá no dia a dia, a gente sabe que a gente precisa disso. Linfedema mais avançado? Pode acontecer? Pode. Pode ter lesão de pele? Pode. Por isso que é importante a gente entender a aplicação e para onde eu posso conduzir. Isso aqui foi um estudo de caso recente utilizando o linfotaping e também o laser. Olha que legal, a fotobiomodulação, laser de baixa potência, certo, gente? Então o laser ele é muito bom, né? Então ele pode ser associado, utilizado lá nos linfonodos da região da axila, né, para tentar fazer aí uma linfangiogênese e promover uma melhora da circulação associado ao taping. Esse estudo ele foi bem legal porque ele comparou o linfotaping no pós-tratamento, né, no pós-redução de volume, com a braçadeira, para ver se a paciente podia usar a braçadeira ao invés de usar o taping, aliás, ao invés de usar a braçadeira. Então, olha só que interessante, eles começaram a observar que as pacientes estavam bem adaptadas à utilização do taping nesse pós-tratamento, né? E por que a gente não fazer então essa comparação? E eles observaram mudanças interessantes no volume, no questionário de disfunção de ombro, força e qualidade de vida nos dois grupos. Então, gente, o linfotaping pode ser uma ótima solução para as pacientes com baixa adesão à braçadeira, à luva, tá certo?
Principalmente porque a luva é quente, né? Apesar das evoluções dos laboratórios estarem fazendo luvas que transpirem melhor e que mantenham a mesma compressão, no entanto, muitas pacientes têm dificuldade na adesão. E os estudos, foram 2 estudos, eles mostram que ele pode realmente ser utilizado para fazer essa manutenção. As pacientes conseguem manter a redução do volume e conseguem ter melhor qualidade de vida, né? Mais dia a dia, mais liberdade, né, gente? Isso que a paciente, as mulheres hoje são jovens, elas querem ter liberdade no dia a dia e não querem mais utilizar coisas que atrapalhem, que comprimam, né? Nesse pós, aqui é uma revisão de literatura falando do taping, né? Então, realmente, né, falando, finalizando com essa revisão que o taping é uma técnica adicional, complementar, né? E pode ser uma forma alternativa na redução, mas não substitui, né, as bandagens, como a gente já falou anteriormente. Esse outro estudo mostra mudanças positivas na microcirculação, na função endotelial, na vascularização. E esse estudo foi bem interessante porque ele comparou vários tipos de bandagem, várias formas de aplicar bandagem. Inclusive, ele misturou enfaixamento padrão ouro, ele tirou alguns materiais do padrão ouro, usou bandagem coesiva, usou vários tipos de bandagem e começou a observar, né, o que estava acontecendo com as pacientes. Não eram grupos muito grandes, foi um estudo de comparação aí de técnicas, mas teve boas respostas em várias, ele compara uma a uma, tá certo? Então ele coloca que o kinesiotaping, né, como foi chamado no estudo, ele foi o que teve menos redução de volume, mas foi o mais confortável para os pacientes. Então isso é uma questão a ser analisada quando a gente opta pelo tratamento. Esse estudo aqui é de uma colecistectomia, né, um paciente atendido numa unidade hospitalar, né, eu falei para vocês que a gente pode utilizar nesses pacientes, então o taping foi colocado em fáscia, nessa fáscia da região hepática, onde ele foi colocado aqui, ó, né, na região de fígado, tá certo? Então a gente pode observar aqui a redução de dor. Então esse grupo, que era o grupo teste, teve muito menos dor, avaliada pela escala visual analógica, comparado ao grupo controle. Nós temos 2 meta-análises importantes, né? Então a gente tem alguns ensaios clínicos interessantes utilizados nessas meta-análises, e essa foi a primeira que saiu. Então ela fala da melhora nos sintomas relacionados, da melhora da amplitude de movimento, e que com base nos estudos avaliados, né, eles recomendam a utilização, mas com cautela, né, e recomendam principalmente nos locais onde aquelas bandagens de baixa elasticidade não conseguem ser utilizadas. Necessário mais ensaios clínicos para que a gente possa entender melhor o que está acontecendo aí com esse linfedema relacionado ao câncer e com a aplicação do taping. Uma outra meta-análise mais recente está mostrando o efeito do taping também, né, com os pacientes de câncer de mama. Então o taping foi efetivo, né? Aqui a gente tem os gráficos da meta-análise na redução do linfedema relacionado, no entanto não mais eficiente do que outros tratamentos. Na verdade, esses autores, eles não buscam que o taping tenha melhor eficiência, a gente não busca que tenha melhor eficiência, a gente quer mais um recurso para a nossa prática clínica, principalmente para essas pacientes que têm baixa adesão ao tratamento. Certo? Então eles colocam que também a gente precisa de mais estudos com melhor qualidade. Em cabeça e pescoço, a gente tem alguns artigos bem interessantes também. Aqui a gente tem um kinesiotaping no linfedema de face, então esses pacientes tinham linfedema, faziam o taping, mais a autodrenagem linfática e exercícios como é importante a diminuição do edema. Então se mostra como um recurso eficaz, é um recurso barato, pode ser utilizado por vários dias, o paciente pode ir para casa e ir trocando a bandagem, né, de acordo aí com a prescrição do terapeuta. Mas fala que a bandagem não pode substituir a curta elasticidade, mas principalmente em cabeça e pescoço pode ser uma ótima opção, né, gente? Então acho que é isso que a gente está
conseguindo com esses estudos. Em cirurgias ortognáticas também tem tido bastante estudo. Aqui foram 16 pacientes que aplicaram a bandagem com pouca tensão e observaram diminuição do edema, da tensão e melhora da circulação linfática, né? E mostra, bom, o taping, ele quando analisaram o impacto, mostrou ser benéfico na diminuição do edema. É um método que tem um espectro muito amplo na fisioterapia, não só para diminuir o edema, mas também para melhorar a função, né? No entanto, mais pesquisas são necessárias, como a gente tem conversado sobre isso em todas as nossas aulas. Aqui a gente está falando da redução do edema pós-operatório e também de trismo. O trismo é uma complicação bem recorrente em pacientes que fazem cirurgia ortognática e também em pacientes com câncer de cabeça e pescoço que fizeram radioterapia. Então foram 13 pacientes no grupo tratamento e 13 no grupo controle. Foi após um PO de fratura mandibular, diminuiu o edema e a dor com 2 dias de pós-operatório. Seguidamente, com 30 pacientes em fraturas de zigomático que já começaram a usar o kinésio no PO imediato, usaram até 5 dias. O que conseguiram? Diminuição do edema, melhora da abertura de boca, e eles observaram que é um recurso realmente que pode ser utilizado pelo baixo custo e pela facilidade, né? Bastante promissor. Nesse outro estudo foi um PO de cirurgia oral, maxilofacial em 96 pacientes que usaram kinésio no PO imediato, diminui edema, diminui dor e melhora da amplitude de abertura bucal. Bom, nesse estudo também um duplo cego com 24 pacientes de ortognática observaram kinésio e medicamento, corticoide, e o controle não fez o kinésio. Então, eles tiveram diferenças significativas no grupo tratamento em 4 dias de pós-operatório. Agora a gente vai falar de um estudo, né, de vascular, que eu sei que tem muita gente que está entrando na área vascular e que está utilizando as bandagens. Então aqui a gente tem um estudo do efeito do kinesiotaping e das meias compressivas na dor, edema, capacidade funcional e qualidade de vida em pacientes com doença venosa crônica. Então o estudo mostrou que o taping e as meias compressivas revelaram melhoras similares na capacidade funcional e qualidade de vida. Os sintomas de dor e edema também diminuíram, né, com os dois grupos, mas diminuíram mais com a compressão. Bom, gente, para a gente finalizar, vamos falar de segurança. É seguro usar o tape no paciente? Teve um estudo feito pelos profissionais do INCA e eles organizaram, então, uma avaliação de mulheres com câncer de mama para observar a segurança do taping. Então ele se mostrou seguro no linfedema, com baixa incidência de complicações, e as pacientes se sentiram seguras. E também o que foi importante, baixo impacto nas AVDs, melhora na função. Esse estudo não teve como objetivo observar a diminuição de volume, tá joia? O objetivo realmente foi observar essas condições de segurança do uso da bandagem que foram atendidas. Bom, nós temos aqui o guia, né, o nosso guidelines de prática clínica da Associação Americana de Fisioterapia, que ele é extremamente importante para nós fisioterapeutas que trabalhamos com edemas e linfedemas, e eu fiquei muito feliz quando eu vi o kinesiotaping entrando aí nesse guidelines, tá, gente? Então a gente coloca aqui o kinesiotaping como um grau B de evidência, colocando que ele pode reduzir o volume, mas ele não pode substituir a bandagem e elasticidade, como a gente já vem conversando. E também eles colocam que o kinesiotaping deve ser usado com cautela e os efeitos colaterais, como lesões de pele, devem ser observados. Eu fico bastante feliz quando eu percebo isso nos guidelines, porque a gente percebe que muitos fisioterapeutas acabam conduzindo a sua prática clínica através desses guidelines, tá certo? E o que é importante, né, são essas associações começando a observar que a gente pode ter aí um recurso adicional. A gente pode oferecer para esse paciente
para que ele tenha uma melhor resposta aí no seu dia a dia, não utilizando as bandagens de baixa elasticidade, porque muitas vezes ele tem a baixa adesão ao tratamento. Então são coisas a serem observadas e talvez aí a gente comece a ver algumas mudanças, né, observar no nosso dia a dia e também nos próximos estudos mudanças na prática clínica, né, onde a gente observa aí melhora com diferentes recursos e com diferentes associações de recursos. Bom, gente, eu estou super feliz em ter conduzido aí essas aulas, passado um pouco aí do conhecimento da minha prática clínica diária. Muito obrigada, Fisiovital, pelo convite. Gostei muito de poder participar desse projeto. Espero levar aí o conhecimento, né, alguns critérios básicos para a utilização do linfotaping. Lembrando sempre que a gente precisa estudar muito, lembrando sempre que a gente precisa ter uma boa teoria e uma boa prática clínica para que a gente tenha as melhores respostas. Então, capacitações são interessantes, e estudar sobre o sistema linfático, e estudar sobre a utilização e os efeitos fisiológicos da bandagem para que a gente faça isso de forma certeira e que a gente possa conseguir as melhores respostas no dia a dia. Então é extremamente importante. O curso de linfotaping completo, ele tem aí 20 horas, né? E 80% dele é prático em todas essas áreas que a gente conversou todos esses dias, para que realmente os profissionais que participam da formação saiam podendo já utilizar na semana seguinte na sua prática clínica diária com os seus pacientes, independente da sua área de atuação. Então é bem interessante porque a gente tem bastante prática para conduzir esses tratamentos em seguida, baseado no que a gente tem aí de estudos, né? Sempre buscando associar evidência científica com prática clínica. Muito obrigada, Fisiovital, estou à disposição, os meus contatos, né, nas redes sociais também estão aqui, e muito obrigada. Obrigada a todos.